Então, pessoal, é, vamos continuar a nossa ideia. E como eu havia falado num vídeo anterior, acho que é legal as pessoas terem essa sequência. É, Primeiro eu falei um pouquinho, né, e fazendo uma justificativa do que por que eu sou um pré-candidato a vereador no município de Santos, né? É, eu iniciei dizendo um pouquinho da minha história, muito resumidamente, que eu acho que é importante que as pessoas saibam quem é o candidato, quem são as pessoas, né, que pleiteiam uma vaga na Câmara dos Vereadores, né? A história das pessoas, né? As pessoas têm que chegar lá por algum motivo, por alguma motivação. Então, eu contei um pouquinho da minha história muito rapidamente, que continua lá, e que é uma história de trabalho dedicada a minha vida inteira enquanto médico ao SUS. Na segunda parte, como eu falei para vocês que deu falar, conforme vocês podem observar aí nesse slide ao lado, é por que eu decidi ser um pré-candidato a vereador. Obviamente, né, isso é uma motivação. Por que as pessoas resolvem ser vereadoras, né? E aí eu estipulei de uma maneira bem didática, porque, né, como falei, eu sou um professor e acho que é legal a gente explicitar de uma maneira bastante didática uma sequência lógica explicativa dessa ideia de uma pré-candidatura. Então, a pergunta é, por que eu decidi ser um pré-candidato a vereador? Então, inicialmente, eu queria mostrar para vocês que é um dado surpreendente, isso aqui está na página da própria prefeitura, e vocês talvez vão olhar isso de uma maneira melhor, e eu vou exemplificar aqui num próximo slide. Santos tem o sexto maior orçamento do estado de São Paulo. Né? Esses dados são publicados, são facilmente buscados aqui da internet, né? E para vocês observarem, eu coloquei Santos, as nossas cidades que compõem as cidades mais conurbadas ao redor de Santos aqui, né? Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Guarujá. Para vocês terem uma ideia, Santos tem um orçamento de 4,8 bilhões, né? O ano que vem será acima de 5 bilhões. É o sexto município com maior orçamento, vou repetir, Santos é a cidade com o sexto maior orçamento do estado de São Paulo. Se vocês observarem aí, depois vem Praia Grande, depois vem Guarujá, e eu vou pôr isso de uma maneira até maior para vocês verem. Olha aqui. Praia Grande é o 18º orçamento, Guarujá é o 20º orçamento, depois vem Cubatão, depois vem São Vicente, lá embaixo. Ainda que São Vicente seja a segunda cidade com o maior número de habitantes, ela tem um orçamento muito inferior ao de Santos, que é o sexto orçamento. Esse é um dado bastante relevante, né? Quer dizer, uma cidade com o sexto orçamento de São Paulo, maior orçamento entre os municípios do estado de São Paulo, e tenha uma qualidade de alguns indicadores dos piores do estado de São Paulo. Né? E dentro desses indicadores, eu vou iniciar falando da minha motivação, os indicadores relacionados à situação de saúde da cidade de Santos. Eu sei que muitos que estão assistindo aqui não têm a menor ideia do que eu vou mostrar para vocês. E é simplesmente assustador. Essa é uma das motivações fundamentais que fizeram eu ser um pré-candidato, depois de estar 33 anos trabalhando no SUS, atendendo todos os dias no Sistema Único de Saúde, foi a minha incapacidade de mudar esses números que são alarmantes, e as autoridades sanitárias, né, os secretários de saúde, os próprios prefeitos, não põem isso como uma prioridade diante de um orçamento absurdamente elevado, priorizam coisas, do meu ponto de vista, absolutamente secundárias, porque a saúde é a coisa mais importante de todos os seres humanos. Né? As pessoas que não têm saúde não podem ter uma condição de vida adequada, reivindicatória para as outras coisas. Então, só para vocês começarem a ter uma ideia, temos o sexto orçamento do Estado de São Paulo. E aqui começa o dado mais absurdo. Eu comecei a trabalhar com os dados, junto com uma aluna minha, alguns anos atrás, e aqui é um famoso indicador, que chama-se o indicador de qualidade de vida, chama-se desigualdades. Isso é um indicador que é feito lá em São Paulo por um grupo que trabalha com as desigualdades em saúde, que mostram, por exemplo, uma pessoa que mora nessa região central aqui de Santos, por exemplo, aqui no Jardim Paulista, tem uma média, né, de vida de, para vocês terem uma ideia, de 82 anos.
Em relação a Anhanguera, que é uma cidade que está aqui no pontinho à esquerda, a média de sobrevivência nessa região é de 59 anos. Veja o absurdo disso, 23 anos simplesmente por morarem em locais diferentes. Para aí a gente ver que a saúde tem uma determinação social muito importante. Bom, baseado nisso em São Paulo, eu fiz o mesmo aqui em Santos com essa minha aluna. Isso é um dado que está publicado, está aqui embaixo, vocês podem clicar e entrar e acessar esse dado publicado no importante Congresso de Medicina da Universidade de São Paulo. Veja, o indivíduo que mora aqui na região da Pompeia, do Gonzaga, do Boqueirão, ele tem uma expectativa média de vida de 76 anos, entre 70 e 76 anos. Porém, o indivíduo que mora em algumas áreas aqui na Zona Noroeste, reparem em vermelho, a média de sobrevida é de 60 e 65 anos. Se você pegar algumas regiões dos morros, região de Alemoa, Saboó, isso diminui mais ainda. A média de sobrevida é de 50 e 55 anos. Veja, nós temos profundas desigualdades de sobrevida simplesmente relacionada à localidade de moradia. Reparem que, de uma maneira geral, são as cores mais avermelhadas, estão à esquerda, que é a Zona Noroeste, são as regiões que têm a menor expectativa média de vida. É um dado assustador. Vocês não acham que simplesmente para o indivíduo morar numa determinada localidade, ele tem uma média de sobrevida menor? Isso tem fatores explicativos. Nessas regiões tem mais violência, tem mais dificuldade de acesso à saúde, entre muitos fatores explicativos que nós iremos conversar ao longo dessa discussão nesse período. Um outro fator importante, que é absolutamente fundamental, esse indicador de média de sobrevida se reflete nos indicadores de saúde. Nós iremos dedicar uma discussão específica para cada assunto. Então, para vocês verem, eu trabalhando com esse próprio boletim da prefeitura, olhem isso, vocês podem acessar edição número 5 de 2023, vejam os indicadores da nossa cidade. Eu vou passar de uma maneira geral e depois nós vamos discutir cada um desses indicadores especificamente. Vejam a questão da tuberculose. Esse é um dos dados mais assustadores da nossa cidade. Se a gente pegar esse indicador, vocês reparem que a Baixada Santista tem os piores indicadores de tuberculose. Esse slide não está muito bonito, eu vou passar o outro slide para vocês terem uma ideia. Aqui na cidade de Santos, olhem esse dado. A nossa coeficiente de incidência de tuberculose em 2022, dados do boletim epidemiológico da prefeitura, eu não vou discutir com outros indicadores. A nossa incidência de 109 casos, vocês podem observar aqui, 109 casos para cada 100 mil habitantes. Veja, São Paulo como um todo é 33 casos. Nós temos 3 vezes mais tuberculose do que São Paulo como um todo. E o Brasil tem 32 casos por 100 mil habitantes. Veja, o que motiva uma cidade com o 6º maior orçamento do estado de São Paulo ter um indicador tão absurdo como esse de tuberculose? E o mais interessante é quando vocês olham, eu fiz uma divisão por localidade, aquelas regiões que é a Zona Noroeste, onde você tem menor sobrevida média, é onde tem os piores indicadores de tuberculose. Veja, a Zona Noroeste, 153 casos para cada 100 mil habitantes. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o coeficiente de incidência de tuberculose na Espanha, em Portugal, são 8 casos para cada 100 mil habitantes, 6 casos, 10 casos. Nós temos 109 casos por 100 mil habitantes. Olhem que na área da Orla, esse número é de 41 casos, mas quando a gente olha a Zona Noroeste, 153 casos. Então, o indivíduo morar nessa região, ele está afadado a ter piores indicadores associados à média de sobrevida, piores indicadores relacionados à incidência de tuberculose. Isso não é normal, nós não podemos considerar esse fator normal. É necessário ter um médico, obviamente, dentro da Câmara dos Vereadores, para que possa levar essas discussões. Não é possível que nós normalizemos esses casos. Esses casos são... E os próprios secretários de saúde do município, o próprio prefeito, vocês não vêem essa discussão.
Então, como a cidade com sexto orçamento, vou repetir o tempo inteiro, pode ter indicadores tão sofríveis e não põe esses fatores como prioridade. Vamos ver mais. E depois eu vou discutir cada caso. Nós temos a maior taxa de detecção de sífilis adquirida do estado de São Paulo. Reparem isso aqui, ó. Nós temos um número aqui, se vocês olharem, é assustador, né? O Brasil, em torno de 30 casos para cada 100 mil habitantes. Eu vou pôr um indicador maior para vocês verem, né? E aqui, olha só, em Santos, você tem 238 casos para cada 100 mil habitantes de detecção de sífilis. Reparem que no Brasil é 30, e reparem que São Paulo é 31,5. Nós temos 238. Reparem que aqui no boletim do próprio Ministério, esse número é ainda pior, é 273 casos para cada 100 mil habitantes. Reparem o absurdo. Veja, se nós temos maior taxa de detecção de sífilis, é de se imaginar que nós tenhamos maior taxa de detecção de sífilis em gestante. Reparem esse indicador no boletim do próprio município. Brasil tem 12,6 casos para cada 100 mil crianças nascidas vivas. O estado de São Paulo tem 13 e Santos tem 68. 68. Nós temos simplesmente quase 6 vezes mais casos de sífilis em gestantes do que no estado de São Paulo. Qual é o fator explicativo para isso? Com a resposta, a Prefeitura de Santos, a Secretaria de Saúde, que tem o sexto maior orçamento do estado de São Paulo, e tem esses indicadores. E se nós temos maior detecção de sífilis, se nós temos maior taxa de detecção de sífilis entre gestantes, o que vai acontecer? Nós vamos ter a maior taxa de detecção de sífilis entre recém-nascidos. Veja isso aqui, a incidência de sífilis congênita. Nós temos o dobro de sífilis congênita do que no estado de São Paulo e no Brasil. Então, esses números são vergonhosos, são vergonhosos. Eu nunca vi ninguém discutindo esses números com profundidade, né? A coisa acaba aí? Não acaba. Nós vamos discutir cada um desses temas em algumas discussões individuais. Esse é o indicador de mortalidade materna. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a pior dos indicadores que indicam qualidade de saúde é a mortalidade materna, porque se uma gestante, né, e a gente indica a mortalidade materna, qualquer morte que ocorre numa gestante até 48 dias após o nascimento, 42 dias, que é o chamado período puerperal, indica uma gravidade no sistema de saúde, quer dizer, porque se uma gestante morre, provavelmente morre o seu recém-nascido também. Veja o número aqui, o Brasil tem 47 casos, o estado de São Paulo tem 36, Santos tem 79,8 mortes maternas para cada 1.000 nascidos vivos. É um indicador vergonhoso. Nós temos o maior indicador de tuberculose, de sífilis adquirida, de sífilis em gestante, de sífilis congênita, de morte materna e mais. E a coisa não termina aí. Nós temos, esse é um dado deste ano, olha a vergonha desses dados, ainda que provisórios. Santos tem 15,6 mortes, óbitos em crianças com menos de 1 ano. Veja, nós vimos em 2 anos com indicadores abaixo de 10. Veja, Itanhaém tem 6,7 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. Nós temos na cidade de Santos 15,6, a cidade com o sexto maior orçamento de São Paulo. Aqui, e eu vou discutir isso com muita calma depois, nós temos piores indicadores relacionados a câncer. Nós temos mais câncer, todos os cânceres, mama na mulher, de próstata, de colo, de traqueia, de bronco, de pulmão, de estômago, os nossos indicadores são piores do que do estado de São Paulo e no Brasil. Então, diante destas circunstâncias, né, desses indicadores absolutamente sofríveis, e eu trabalho muito com esses dados, sou um professor de saúde coletiva, além de infectologia na faculdade, e me assusta trabalhar com esses dados e mostrar esses dados para os nossos alunos, e mostrar esses dados, e ver absolutamente a impassividade do governo, dos prefeitos, dos secretários de saúde. Veja como o secretário de saúde, diante desses dados, esses dados são do próprio boletim epidemiológico do município, não se indignem com esse dado.
ou talvez não saibam avaliar esses dados que são produzidos pela própria vigilância epidemiológica municipal, que é muito competente. Então, diante desses fatores, que eu irei elencar cada um individualmente nas próximas discussões ao longo do tempo com vocês, nós vamos discutir só tuberculose, só sífilis, só mortalidade, mortalidade materna, mortalidade por câncer, para vocês entenderem a dimensão do nosso problema. Não há uma política de saúde para a questão, por exemplo, dos nossos idosos. São as cidades que têm 20% de indivíduos acima de 60 anos. Né? E tem que ter uma política específica para o idoso, tem que ter avaliação continuada para a questão de demência. A demência é um dos grandes problemas do mundo, que vem aumentando nos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, inclusive aqui na nossa cidade. Então, diante de todos esses dados e muitos outros dados que eu vou mostrar para vocês, é um fato que, após me aposentar, invertendo essa lógica, né, enquanto atuante da medicina, eu resolvi ser um pré-candidato a vereador, para que possa ter uma voz de um médico na Câmara dos Vereadores, para que possa discutir com mais profundidade, que possa reivindicar, obviamente, dos gestores, né, a redução desses números que são absolutamente vergonhosos. Então, se você também acha que esses números são vergonhosos, se você acha que a gente tem como mudar, e eu estou afirmando que tem como mudar, vamos junto discutir esses dados, façam propostas junto comigo e vamos conseguir tentar ter um representante médico na Câmara dos Vereadores para que a gente possa, de uma vez por todas, tirar essa mancha vergonhosa do município de Santos.